Sabe quando a gente tem um objetivo super claro, mas por algum motivo parece que fazemos de tudo para não chegar lá? Pois é, isso tem nome: autossabotagem. É um padrão que de uma forma ou de outra pega todo mundo. Nesta análise, a gente vai fundo para entender por que a nossa mente às vezes joga contra o nosso próprio time e, o mais importante, como virar esse jogo e reprogramar ela para a vitória. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Por quê? Mesmo sabendo que é melhor pra gente, muitas vezes fazemos exatamente o contrário. A procrastinação que não larga, aquela dúvida que paralisa, repetir os mesmos erros, tudo isso vem dessa questão. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, nosso roteiro aqui tem 5 paradas. Primeiro, vamos na raiz do problema com a mente que nos sabota. Depois, vamos identificar as prisões invisíveis que nos seguram. A grande virada de chave acontece na terceira parte, quando a gente descobre o cérebro reprogramável. Daí, partimos para a ação com o manual de reprogramação e fechamos com o nosso objetivo final, assumindo o controle. Ok, primeira parada, a mente que nos sabota. Pensa na nossa mente como uma ferramenta incrivelmente poderosa, só que às vezes ela está rodando uns programas meio antigos, sabe? E o problema é que esses softwares desatualizados podem estar trabalhando ativamente contra os objetivos que a gente tem hoje. A analogia do computador é perfeita. Imagina que durante a infância, ali até os 7 anos, o cérebro é uma esponja. Ele absorve tudo do ambiente, sem filtro nenhum. Crenças, medos, comportamentos, tudo isso vai sendo instalado como se fosse o sistema operacional principal. Aí, claro, na vida adulta a gente tenta rodar aplicativos super modernos, só que com um sistema operacional lá da década de 90. Não tem como dar certo, né? Mas na prática, como é que essa programação antiga aparece? Bom, ela cria verdadeiras prisões invisíveis dentro da mente. Agora, a gente vai diagnosticar exatamente quais são esses mecanismos que nos deixam presos nesses ciclos de autossabotagem. O primeiro mecanismo, e talvez o mais forte, são as crenças limitantes. Elas não são só pensamentos que passam. São como comandos, sabe? Programados lá no fundo do nosso sistema nervoso. Se na infância foi instalado o comando "eu não sou bom o suficiente", o subconsciente vai trabalhar sem parar para confirmar essa verdade, moldando a realidade só para ela se encaixar no programa original. E quem é que fica executando esses comandos? Um dos agentes principais é o que a gente chama de sabotador. E o chefão de todos eles é o crítico interior. Sabe aquela vozinha chata que acha defeito em tudo? Em nós, nos outros, nas circunstâncias? É um mecanismo de defesa que um dia foi útil, mas que hoje está totalmente obsoleto e só serve para minar nossa confiança. Outra prisão bem poderosa é o hábito, que é o atalho preferido do cérebro para economizar energia. O ciclo de qualquer hábito começa com a deixa. A deixa é o gatilho, é o que dispara o piloto automático. Pode ser um lugar, um horário, uma emoção, qualquer coisa. Logo depois da deixa, vem a rotina, é o comportamento em si. Pode ser algo físico, tipo pegar o celular, ou algo mental, como começar aquele ciclo de pensamentos ansiosos. É a ação que a gente já fez tantas vezes que nem percebe mais que está fazendo. E para fechar o ciclo, vem a recompensa. É ela que avisa o cérebro: opa, isso aqui foi bom, vale a pena lembrar e fazer de novo. É a recompensa que cria o desejo e alimenta o loop. E assim, o hábito vai ficando cada vez mais forte, criando um tipo de ritmo hipnótico que nos puxa para dentro dele. Mas nem toda sabotagem é sutil. Às vezes ela é imediata, uma avalanche. É o que chamamos de sequestro emocional. Nosso cérebro tem um alarme de incêndio primitivo, a amígdala. E quando ela percebe uma ameaça, seja real ou imaginária, ela pode simplesmente desligar a parte racional do cérebro e tomar o controle. É aí que a gente age por impulso, no puro estresse. A emoção chega muito antes do pensamento. E talvez a prisão mais profunda de todas seja o nosso mindset. De um lado, tem um mindset fixo. Para ele, nossas qualidades são tipo pedra, não mudam. Então, todo desafio vira uma ameaça, um teste sobre nosso valor. Do outro lado, tem um mindset de crescimento, que enxerga desafios como oportunidades e o esforço como o caminho para evoluir. A escolha entre um e o outro muda completamente o jogo. Bom, até agora a gente mapeou as prisões, certo? Mas é aqui que a história muda. A gente entra na seção que é a chave de tudo: o cérebro reprogramável. A grande notícia é essa: não somos prisioneiros para sempre da nossa programação. A liberdade é, sim, totalmente possível. E a prova científica disso tem nome: neuroplasticidade. E essa é, talvez, uma das descobertas mais fantásticas da neurociência.
Ela mostra que nosso cérebro não é uma peça fixa. Pelo contrário, ele é super maleável. A cada novo pensamento, a cada nova experiência, ele pode literalmente se reconectar, criar novos caminhos. A mudança não é só uma ideia bonita, é uma possibilidade biológica. Ok, então se a mudança é possível, como a gente faz ela acontecer na prática? É exatamente aqui que a gente abre o nosso manual de reprogramação. Agora vamos ver os passos concretos para a gente pegar o volante da mente e dirigir ela para onde a gente realmente quer ir. O processo todo se resume a 5 passos que estão ligados. Tudo começa com despertar a consciência, para a gente poder observar o que se passa na cabeça. Depois, a gente precisa criar alavancagem para ter motivação de verdade. Com isso, fica mais fácil interromper o padrão antigo, instalar uma nova alternativa e, por fim, condicionar esse novo comportamento até ele virar automático. Vamos passar por cada um deles. O primeiro passo é a base de tudo: observar a voz na cabeça sem julgar. Imagina que é um rádio tocando ao fundo. Só de fazer isso, uma separação importantíssima acontece. A gente percebe que existe a voz e existe a consciência que ouve essa voz. Essa consciência é a nossa verdadeira identidade. E o simples ato de observar já tira um bocado do poder dos pensamentos negativos. O passo 2 é sobre criar energia para a mudança. O cérebro humano é movido basicamente por 2 coisas: fugir da dor e buscar prazer. Para mudar de verdade, a gente precisa convencer o cérebro de que continuar no padrão antigo é insuportavelmente doloroso e que adotar o padrão novo vai trazer um prazer gigantesco. E não adianta só pensar nisso, tem que sentir. Com a motivação no lugar, é a hora de quebrar o padrão. E para isso, existe a regra de ouro da mudança de hábito, que é genial de tão simples. Em vez de lutar contra o hábito, a gente redesenha ele. A gente mantém a mesma deixa e a mesma recompensa, mas troca a rotina no meio. Por exemplo, se a deixa é o estresse e a recompensa é o alívio, a rotina de fumar pode ser trocada por uma caminhada. É um jeito muito inteligente de hackear o próprio sistema. E como instalar essa nova rotina de um jeito eficaz? Bom, existem ferramentas super poderosas para isso. As afirmações positivas, quando a gente repete com emoção, funcionam como um novo código sendo gravado no subconsciente. A visualização criativa vai além. Ela cria tipo umas memórias do futuro, preparando o cérebro e o corpo para o sucesso como se ele já tivesse acontecido. E por fim, a modelagem da excelência é um atalho. Aprender com quem já chegou lá, absorvendo as estratégias e a mentalidade. E quando a gente começa a aplicar essas ferramentas, o processo todo se completa. E aí a gente chega na nossa última sessão, assumindo o controle. É aqui que todas as peças se encaixam e revelam o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso. A grande virada é essa, é uma transição de identidade. É deixar de ser um efeito colateral da programação do passado para se tornar a causa, o programador, o arquiteto consciente da própria vida, da própria experiência. E no fim do dia, todo esse conhecimento, toda essa teoria se resume a uma verdade muito simples e poderosa citada nas nossas fontes. Tem poder quem age. A consciência é o primeiro passo, claro, mas é a ação que transforma conhecimento em resultado, que transforma teoria em realidade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com base em tudo isso que a gente conversou, se fosse possível reescrever um único comando, uma única crença no software da sua mente agora, qual seria? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de tudo.